Nós vamos para a terceira palestra dessa mesa, que vai ser proferida pela professora Perpétua Gonçalves, responsável por tudo isso, né? A palestra se intitula Pesquisas sobre Variedades de Línguas Ex-Coloniais, entregando o sapatinho à Cinderela. Perpétua Gonçalves é licenciada em Filologia Românica e doutora em Linguística Portuguesa pela Universidade de Lisboa, professora titular da Cátedra de Português, Língua Segunda e Estrangeira da UEM. Ela vem se dedicando aos estudos de Linguística do Português, aquisição de língua 2, contato de línguas e mudança linguística. Entre seus textos publicados, destaco os livros A Gênese do Português de Moçambique, The Portuguese Language Continuum in Africa and in Brazil, organizado com Laura Álvares Lopes e Juanito Avelar, Multilinguismo e Multiculturalismo em Moçambique, organizado com Feliciano Chimbutani, O Português Escrito por Estudantes Universitários, Descrição Linguística e Estratégias Didáticas, Mudanças do Português em Moçambique, Aquisição e Formato de Estruturas de Subordinação, e Português de Moçambique, uma variedade em formação, ao lado de um grande número de artigos e capítulos de livros. A professora Perpétua foi recentemente condecorada com a Ordem do Infante Dom Henrique pela Presidência da República Portuguesa e nos honra agora com a sua fala. Eu acho que vai dar briga com o Faraco. Está ligado? Está ligado? Ok. Obrigada por este convite. Bom, por este convite para participar aqui nesta mesa, mas obviamente que o grande obrigada é pela dinâmica que a professora Olga imprimiu à nossa tentativa de vir aqui trazer a nossa exposição ao Brasil. Claro, sem poder deixar de mencionar que o padrinho de tudo isto foi o professor Faraco, como já falámos. Então, mas pronto, mais tarde vamos fazer a inauguração e, portanto, nessa altura eu terei a oportunidade de falar propriamente da exposição e... eu sou uma pessoa muito cumpridora, disseram-me 20 minutos e eu treinei em casa para falar 20 minutos. Sobretudo porque, ao contrário do costume fazer, eu pensei que eram 20, 25, mas não, para dizer que, na verdade, não costumo falar com PowerPoint, sempre. E achei que aqui podia ser, talvez fosse mais simpático ter uma conversa, não é? E depois, quando o professor Faraco apresentou as suas perguntas, eu pensei, bom, mas se calhar esta mesa redonda podia ter sido gerida pelo professor Faraco, porque ele levantou questões muito interessantes e pertinentes para nós. Na verdade, a minha intervenção tem uma orientação um pouco diferente. Isto é, eu achei que podia ser interessante, na medida em que esta intervenção está associada à exposição, não é? Sobre o português de Moçambique, podia ser interessante partilhar convosco um pouco da pesquisa sobre o português de Moçambique e, aliás, sobre as variedades africanas do português, porque nós, quer dizer, a minha geração, não é? Nascemos numa altura, coincidimos com uma época histórica rara, não é? Nós vivemos a independência do nosso país e essa independência significou, do ponto da língua, uma grande alteração em toda a dinâmica da língua portuguesa, que o português era a língua dos colonos, não é? E depois de uma elite pequenina, mas a grande maioria da população não falava português e, sobretudo, mais do que isso, havia 25% mais ou menos no censo de 1980, mas mais do que isso, a quase totalidade da população de acordo com o censo de 1980, falava como uma língua como língua materna. Hoje, já apenas 80%, portanto tem havido um declínio muito grande no número de falantes. Mas voltando então à pesquisa sobre o português de Moçambique, quando eu comecei a estudar o português de Moçambique,
o panorama era bastante vazio, de vários pontos de vista. Primeiro, não havia pesquisa, praticamente, não havia, vocês podem ver nas bibliografias que nós temos online sobre o português de Moçambique, eu até tinha feito um levantamento, não trouxe para aqui, mas de cerca de 10 títulos até 1980, depois até 1990 não chega a 50, e só depois começou então a explodir a investigação, como o professor Faraco já indicou. Portanto, eu começo a ver que está a emergir um português diferente, está a haver uma dinâmica diferente, mas não tinha referências para trabalhar. E além disso, não havia estudos sobre isso, talvez para não derivar muito. E quando começo a ler, a procurar como perspectivar a minha pesquisa, eu socorri-me muito do que já estava a ser feito pelos linguistas indianos sobre o inglês indiano. Estavam muito mais adiantados, mais até talvez de certeza do que os franceses, e tinham estudos muito inspiradores. Portanto, isso foi, digamos, uma âncora de que eu me socorri. E neste vazio que havia na altura, também havia um outro vazio, talvez mais sério. Portanto, não havia estudos sobre as variedades de línguas europeias, não é? Em sociedades pós-coloniais. E o grande vazio, por um lado, mas por outro lado, o grande vazio tinha também a ver com a teoria linguística, porque do ponto de vista da teoria, as línguas segundas na altura, portanto até os anos 90, pode-se dizer, genericamente falando, eram sobretudo estudadas como línguas estrangeiras, aprendidas por adultos em contexto instrucional. Portanto, nada a ver com a situação dos nossos países, em que as línguas europeias, a língua não materna, portanto, é aprendida por crianças, em contexto natural, obviamente também em contexto instrucional. Estou a falar de meios urbanos, não é? No meio rural elas são realmente línguas quase estrangeiras, não é? Porque são usadas na escola. E havia, portanto, então, a teoria neste caso, eu trabalhei no quadro da gramática generativa. A gramática generativa tinha bastante desprezo por, olha, não talvez esteja a ser um pouco radical demais esta minha afirmação, mas digamos, não considerava que o estudo das línguas não maternas era relevante para o desenvolvimento da teoria linguística, porque, exatamente porque as línguas segundas eram tipicamente estudadas, o objeto de estudo das línguas não maternas eram adultos, em que já tinha, digamos, de alguma maneira ficado cancelada a faculdade da linguagem, não é? Portanto, não eram geridas pela faculdade da linguagem, eram geridas como as matérias que nós aprendemos, matemática, geografia, etc. E, portanto, isto também restringia bastante o interesse que havia pelas variedades não nativas. E neste livro que eu publiquei sobre a gênese do português de Moçambique, uma das afirmações que faço desde logo, é que realmente as variedades não nativas foram sempre uma espécie de, sejam elas quais foram, do inglês, do português ou do francês, foram sempre consideradas uma espécie de parentes pobres da família das línguas de contacto em geral, da família das línguas naturais e das línguas de contacto mais particularmente, que eram onde os crioulos sempre foram supervalorizados. E quando eu falo agora de entregar o sapatinho à Cinderela, na verdade, assim, este termo Cinderela foi dado por um linguista sul-africano, sociolinguista, Rajendra Mesri, que tem estudos muitíssimo interessantes sobre o inglês South African English, portanto o inglês sul-africano dos indianos, e ele realmente encontrou esta imagem que dá conta do estatuto periférico que tinham as variedades não nativas como objeto de estudo relevante para o desenvolvimento da teoria linguística. Portanto, este é o quadro em que eu começo a trabalhar e tive a sorte, e realmente considero sorte e privilégio, de ter como supervisora da minha tese de doutoramento a professora Inês Duarte, da Universidade de Lisboa, que percebeu
que, não sendo a área dela a língua segunda, mas ela percebeu que a dinâmica das línguas segundas em sociedades pós-coloniais como já disse, é aprendidas por crianças, etc., não deve ser considerada um estudo não relevante para o desenvolvimento da teoria linguística e, portanto, ela é gerida pela Faculdade da Linguagem e, neste sentido, tem todo interesse para contribuir com argumentos que possam reforçar e dar novas perspectivas ao conhecimento da faculdade da linguagem humana e das línguas humanas. E posteriormente tive também o privilégio de trabalhar com o professor David Lightfoot num pós-doutoramento que fiz nos Estados Unidos, e ele, não sei se aqui ele é conhecido por todos vocês, mas de qualquer maneira, digamos, o pilar da pesquisa dele, com toda a riqueza e diversidade de estudos que ele fez, é que a mudança linguística, já orientando já para a linguística diacrónica, que a mudança linguística é gerida pela aquisição. E, portanto, este digamos, é o foco da teoria dele para explicar como é que a mudança ocorre. Obviamente, em situações de contacto, pois os fatores que motivam a aquisição, a mudança linguística, têm a ver com diversos tipos de contacto, etc. E, então, já digamos, apetrechada com alertas que eu tinha dos pesquisadores indianos e também com esta teoria que me permitia, digamos, que me fornecia uma espécie de uma bússola para eu estudar o português de Moçambique, então começo a aterrar no nosso território, não é? E ver que, portanto, o português de Moçambique é adquirido por crianças que têm uma língua banto como uma língua materna, não é? E, portanto, obviamente que se eu quero perceber o que é que se passa com as inovações que os falantes introduzem no português em relação ao padrão europeu, que é a norma de referência oficialmente estabelecida, e sendo a norma de referência estabelecida oficialmente, é também a língua da escola e a língua também, e é o padrão usado, por exemplo, nos manuais escolares. Isto fazendo agora um pequeno parênteses, portanto, os nossos falantes estão expostos a mais do que uma norma, não é? Mais do que uma variedade do português. Eles estão expostos à norma europeia, nos manuais escolares, também na imprensa escrita, que é muito censurada até hoje, censurada no sentido de manter e preservar a norma europeia, porque é a norma oficial. Os meios orais de rádio e televisão, têm a componente oral, já são menos controlados, mas, portanto, as crianças na escola estão expostas ao português europeu. E depois há a comunicação informal, em que já há a exposição a outras construções, portanto, estão expostas a outro tipo de variação do português. E isto gera aquilo que a gente chama não, que eu adotei do Lightfoot também, e que ele considera que em fases de mudança linguística acentuada, não é? Os falantes têm competências múltiplas, portanto, eles têm mais, não trabalham, não funcionam só na base de uma certa norma, mas na base já da norma que está a emergir e daquela que ainda está em funcionamento. E esse é um fenómeno que, no caso, e agora falando já da Cinderela, porque é que a Cinderela merece receber o sapatinho, não é? Exatamente porque as situações pós-coloniais como que amplificam os fenómenos que ocorrem, por exemplo, numa mudança em sociedades monolíngues, não é? Portanto, elas tornam mais exuberantes os fenómenos e as componentes do tal processo de aquisição e depois da mudança linguística. Então, nesse sentido, voltando, portanto, ao que eu estava a dizer, a aquisição do português em Moçambique por crianças com línguas maternas banto, comecei, portanto, a refazer o processo de aquisição. E ao refazer este processo, o que é que isto significa? Significa que eu vou partir do princípio de que uma criança que tem uma língua materna banto tem o conhecimento de um sistema linguístico, de uma gramática mental, não é? Portanto, mentalmente conhece uma gramática, que é a gramática de uma língua banto, e está exposta aos dados do português. E, portanto, quando ela vai processar os dados a que está exposta, por um lado, sempre com a faculdade da linguagem a funcionar, não é? Portanto, ela está ativa
ativa, a faculdade da linguagem não está cancelada, não está bloqueada, mas ao mesmo tempo ela já tem este conhecimento de uma gramática diferente. E por isso mesmo é que também as línguas, a mudança linguística não atinge todos os fenómenos, o português de Moçambique ou as variedades não nativas não mudam radicalmente. Há áreas que são mais sensíveis, outras não. E entre as causas, não são, obviamente não é a causa exclusiva, entre as causas que podem explicar certas inovações, portanto algumas mudanças, está exatamente a questão o formato do processo de aquisição, em que certas propriedades do português, portanto, aliás, certas estruturas geradas pela gramática do português são analisadas pelos falantes como em função da sua própria gramática. Desculpem. E eu encontrei na área de léxico-sintaxe evidências muitíssimo interessantes. Mas, por exemplo, falando do nível fonético ou fonológico, é onde está a haver alterações mais profundas, exatamente porque, como sabem, todo o processo de pronúncia, etc., vai depois dificultar e aí não tenho informação. Mas voltando à questão portanto, da aquisição do papel, que o tratamento cognitivo das evidências do português, o tratamento dado a partir de uma gramática diferente, gera interpretações também diferentes dos dados do português. Um exemplo interessante tem a ver exatamente com os verbos de movimento, só para terem uma ideia, não ficar muito vago, não é? Os verbos de movimento. Chamou-nos a atenção, a mim particularmente, mas depois acabei por escrever um artigo com o meu colega Feliciano Chimbutano, que é de língua banto materna, não é? Eu estudei uma língua banto, consigo falar uma língua xangana, e continuo até a praticar, a ter aulas para não perder, mas obviamente para avaliar é preciso um falante nativo, não é? E além disso linguista. Então, chamou-nos a atenção aquilo que a gente pode dizer que é falhas no processamento do português, isto é, vou dar um exemplo, os verbos de movimento. Muitos falantes dizem cheguei em casa, típico, o português do Brasil também tem isso, voltei em casa, saí em casa, portanto, vários tipos de verbos de movimento, não é? Com o alvo, com o destino, etc. E sempre, e não retém a preposição, em vez de sair em casa, em vez de sair de casa, cheguei em casa, em vez de cheguei a casa, voltei em casa, em vez de voltei para casa. Portanto, eram falhas demasiado grosseiras, digamos assim, porque o cheguei em casa, pode-se dizer, sim, a preposição a foneticamente é frágil, portanto, os falantes não, mas e sempre a mesma preposição. E aí, mais uma vez, foi uma das contribuições que eu acho que consegui dar para mostrar como é importante trabalhar com estas variedades, foi exatamente, nós fomos buscar então a tal gramática da língua materna. Então o que é que há nos verbos do movimento, na gramática das línguas banto, que faz com que a língua a que estão expostos, neste caso o português, não seja processada adequadamente, não é? E encontramos algo muito interessante. Então, há uma espécie de, assim, resumindo muito, em relação ao padrão de lexicalização dos elementos que entram no movimento. Então, o inglês, por exemplo, estaria num extremo e as línguas banto no outro. Porquê? Enquanto que o inglês diz, por exemplo, sair da igreja, não é? To go out of the church. Portanto, temos 3 elementos lexicais, portanto, o padrão de lexicalização é que estes 3 elementos estão lexicalizados, têm uma palavra própria, go out of. E depois o lugar, igreja. Vamos para o português e o português já faz uma amálgama de 2 desses elementos. Portanto, sair já é go out e depois só fica o de, não é? Portanto, e depois de sair da igreja. E as línguas banto fazem uma amálgama dos 3 elementos. Então, temos sair, go, out of, tudo isso, o verbo
contém essa informação. O que sobra é só o lugar. Ok? Pronto, o locativo. Pronto, isto combinado com outras propriedades, seria um bocado complexo aqui explicar, mas de qualquer maneira, combinado com outras mas posso de qualquer maneira só dar mais um elemento. As línguas mantêm uma classe nominal, que portanto não é uma preposição, mas que se traduz em português por em algum lugar, não é? E é uma classe, é um nome. Portanto, para os falantes, o que sobra é um nome. Mas então, porquê a preposição em? E continuávamos a não conseguir perceber porque é que seleciona a preposição em, porque é que não selecionam só sair um lugar, não é? Voltar casa, etc. E fomos encontrar dados de crianças muito interessantes que mostram que desde muito cedo, e depois esta é uma hipótese que é abandonada, portanto ao longo do processo de reestruturação gramatical, da aquisição, mas fomos encontrar frases como esta: em minha casa é longe. Portanto, o sujeito preposicional, que é impossível, é um universal linguístico, o sujeito é nominal, portanto, mas traduzindo à letra, não é? Traduzindo à letra, em minha casa, na língua materna, é um nome locativo, não é? Mas o correspondente no português é a preposição em. Portanto, a preposição de alguma maneira digamos, perde força como preposição e ela é aglomerada ao nome e forma aquilo que eu chamo, pronto, é um nominal, no fundo, não é? Pronto, isto o que é que mostra? Que foi através do estudo que fizemos do português de Moçambique que nós conseguimos mostrar digamos, quanto, e os bons linguistas falham quando têm uma estrutura numa língua e depois querem provar que essa estrutura é um efeito da transferência da língua materna. E como é que provam? Traduzindo, portanto, dando uma frase equivalente àquela frase. Não vamos chegar a lado nenhum, quer dizer, podemos ter uma ideia mínima mas não vamos conseguir explicar profundamente o fenómeno porque as línguas não se traduzem umas às outras. Só, digamos, o salto qualitativo é exatamente partir da gramática formal, portanto, das propriedades gramaticais que é o que nós arquivamos. Nós não arquivamos frases, quer dizer, não é? Obviamente, isto é uma verdade lá para isso, não é? Nós não temos frases, mas na verdade, quando as pessoas tentam compreender como é que o processo de transferência linguística funciona, parece que ignoram isso que se sabe e fazem como se as frases fossem, os falantes traduzissem a língua. Então, nesse sentido, eu acho que o estudo das variedades não nativas pode mostrar a relevância desta metodologia teoricamente ancorada, não é? De análise do contacto linguístico. Como é que vamos analisar o contacto linguístico? Não de uma forma, portanto, superficial, trabalhando com estruturas superficiais das duas línguas, mas sempre tendo em consideração que há uma língua que não é a que está a ser... são as propriedades gramaticais que motivam. Esse é um aspecto, só não sei quanto tempo já passou, mas só para mais um exemplo que também foi interessante e também relacionado com as tais competências múltiplas, que e aí o professor Faraco até participou da investigação da Ermelinda Mapassa, que foi exatamente, então, quando nós, falando de normas, não é? Agora vou fugir um bocadinho ao que tinha previsto, mas para ter em consideração o que estava a dizer. É muito difícil nesta fase do desenvolvimento destas nossas variedades africanas sabermos se realmente um falante, se uma certa estrutura pode vir a ser tratada como norma. Isto é, ou teríamos uma base de dados monstruosa e mesmo assim talvez não suficiente, porque são falantes de língua segunda, não é? Ou são falantes de língua materna, mas muito expostos a outros falantes de língua segunda. E então, o que é que acontece? É que quando nós temos uma estrutura, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu na minha tese de doutoramento e que acabou por se refletir em muitas outras pesquisas e que acabou por levar à
invenção, à criação de um novo método para sistematizar a informação, que é, eu tinha alguns estudantes, fiz uma recolha oral, de entrevistas orais, com cerca de 40 estudantes de um curso de formação de professores, e alguns deles produziram aquilo que a gente chama passivas dativas, que são as passivas do inglês, não é? Eu fui dado um livro, os filhos foram escondidos a verdade, mesmo típica do inglês, não é? Alguns produziam, mas não todos. Então, a minha dúvida é, os outros não produziram porque não calhou, porque no decurso da conversa não foi necessário usar uma passiva, ou porque não consideram que as passivas dativas sejam possíveis no português em geral. Portanto, na verdade, elas não são aceitas no português europeu. Então fiz um teste de gramaticalidade em que ia pondo vários tipos de passivas, em algumas de acordo com o português europeu e outras de acordo e fiz para todos, portanto, todos os informantes tiveram que se pronunciar sobre essa estrutura, e não foi já, portanto, na base de dados qualitativos e de observação, etc. E eu sabia quem tinha produzido aquelas construções, não é? Foi interessante. Havia duas estudantes que tinham produzido, e quando confrontadas com a frase simples, escrita, lida, rejeitaram como sendo a gramatical. Aí as tais competências múltiplas funcionaram, não é? O seu conhecimento do português europeu, porque conhecem, porque estão expostos na escola a essa gramática, foi usado já numa situação de controle, não é? Etc. Então, isso para dizer que também nos levou já a começar a inovar a nível de procedimentos, de instrumentos de pesquisa. E, por exemplo, a tese que depois acabou de uma estudante de doutoramento moçambicana, que acabou por depois vir acabar o doutoramento aqui e sob a supervisão do professor Faraco. Então, o que é que nós já fizemos? Agora, no caso dela, ela chama-se Ermelinda Mapace, ela estava a trabalhar sobre a norma do português de Nampula, não é? E então, em vez de dar frases isoladas para verificar se já há uma tentativa de estabelecer uma norma, né? Será que já podemos estabelecer certas construções como sendo norma do português de Moçambique? Em vez de confrontar os falantes com frases em que ocorriam essas nossas construções já desviantes em relação ao português europeu, elas foram inseridas num texto. Então fez-se um texto, e no meio desse texto apareciam frases que não eram do português europeu e, portanto, estavam embrulhadas, as frases estavam embrulhadas, não estavam isoladas a seco e portanto, consideramos que os resultados foram muito mais fiáveis do que se realmente tivessem as frases simples e assim. Portanto, isto são algumas das contribuições que eu penso que fazem com que as Cinderelas das variedades nativas mereçam realmente receber o sapatinho, mas, na verdade, só para concluir, eu considero que ainda não há investigação consistente, suficientemente ampla e consistente, que permita reabilitá-las como elas merecem. É tudo. Obrigada. Estamos atrasados, não é? Ok. Bom, apesar do nosso pequeno atraso, se houver perguntas e comentários, eu acho que dá para a gente lidar com algumas, né? Então, se quiserem, por favor. Acho que todo mundo quer ver a exposição. E a gente vai ter tempo lá na exposição para conversar um pouco mais, né? Bom, eu vou passar para ela e depois para você, Diana. Obrigada pelas apresentações. Está ligado?
Eu não sou falante nativa do português, mas moro no Brasil há quase 30 anos e confesso que eu fiquei um pouco confusa agora. O português é, então, uma língua pluricêntrica ou ainda bicêntrica? Qual que é a opinião dos senhores, dos professores? Não, eu acho que no estrito das determinações, das coordenadas da teoria que foi levantada, o português não é pluricêntrico. Agora, como essa palavra, essa qualificação ganhou um prestígio político muito grande nas discussões, né, eu acho que jogou de lado a famigerada lusofonia, né? Pouca gente está falando em lusofonia, e quem fala hoje em lusofonia está na margem dos debates. Pluricêntrico hoje está em toda parte, no discurso pedagógico, no discurso acadêmico, etc. E a minha avaliação, e agora, surpreendentemente, eu lendo um texto do professor Molinati, percebi que ele tinha a mesma avaliação e ele faz uma apresentação até mais refinada do que a que eu vinha fazendo. De fato, nós nos iludimos com o sentido comum, né? É o que está acontecendo. Essa multiplicação do adjetivo em todos os documentos, nas falas e as coisas, eu acho que é motivada pela ilusão do sentido comum e não pela percepção do sentido teórico, que o sentido teórico claramente coloca, tem que haver a língua pluricêntrica, uma língua que tem variedades padronizadas, que são geopoliticamente distribuídas e equipolentes. E o português tem uma só nesse aspecto, que é a variedade, a norma padrão europeia, né? A padronização europeia. Eu acho que é uma boa discussão. Olha, hoje lá em Portugal, por exemplo, o Ministério da Educação do governo António Costa, um colega nosso como ministro da Educação, né, que é o João Costa, um grande sintaticista, há um esforço nesse sentido de convencer os professores do fundamental de que o português é uma língua pluricêntrica, porque eles têm uma grande quantidade de alunos brasileiros e uma grande quantidade de alunos vindos da África. Alguns falantes apenas de crioulo, outros falantes das variedades não nativas, como a Perpétua aponta. Então, eles tentam, né, faziam um discurso pedagógico de que os professores reconheçam que o português tem muitos centros, né, e, portanto, temos que trabalhar com essa diversidade, apesar da resistência cultural e social e educacional dos portugueses, né? Querem falar sobre isso? Eu só quero, só mesmo nós na exposição assumimos essa posição não teórica. Eu acho que a professora Diana primeiro, e depois você. Então, mais duas perguntas e a gente encerra. Oi, tudo bem, Pepe? Eu queria só te perguntar uma coisa. Você falou das crianças que têm uma língua banto como língua materna. E há uma porcentagem de crianças que têm o português em Moçambique como língua materna? Sim. E as questões que você apontou com as crianças que têm uma língua banto como língua materna ocorrem também com as crianças que não têm uma língua banto como língua materna? Olha, é uma questão interessante, esse não está estudado ainda. Nós, durante vários anos, eu fiz uma pesquisa, estive ligado ao Ministério da Educação e fizemos uma pesquisa sobre crianças de várias regiões do país, mas, portanto, o foco era mais por regiões e não tanto por línguas, portanto, não temos essa informação. Obrigada. Mas não sei se a Perpétua vai concordar comigo, mas uma coisa que me deixou assim tonto, né, com a questão do contato linguístico, é que a gente muitas vezes pensa, não, são falantes de línguas banto, grupos que falam línguas banto, e
em relação ao português, mas a gente esquece da situação urbana em que o pai é de uma língua banto, a mãe é de outra língua banto, né? E, portanto, há uma diversidade no contato, mesmo entre os falantes de línguas banto diferentes, e aí o impacto sobre o português, fiquei zonzo de como que é possível fazer uma pesquisa que sistematize tanta diversidade. Né? Não, desculpe, não é, eu vou mesmo discordar, e neste caso porque temos o último grande projeto em que participei foi exatamente sobre a comunidade bilingue moçambicana, urbana, não é? Que é urbana, os bilíngues são urbanos, tipicamente, não é? E fizemos em 3 cidades, Maputo, Xai-Xai e Climane, e o que descobrimos foi, então, portanto, o alvo da pesquisa, havia vários alvos, mas depois nós isolamos uma área, porque foi na base de entrevistas de foco, portanto havia muitos temas que foram abordados, mas nós isolamos política familiar, política linguística familiar, não é? Family Language Policy. Então, o que é que descobrimos? É que os casais que têm línguas isolamos dentro desse grupo aqueles que escolheram o português como língua de socialização dos seus filhos. E entre os fatores que levam à opção pelo português e ao não uso de uma língua banto no âmbito da família é exatamente os chamados casamentos interétnicos. Portanto, as crianças não estão expostas a tantas línguas como parece. Bom, é mais ou menos, desculpe, é mais ou menos o que aconteceu na minha ascendência italiana, porque o meu avô era do sul e minha avó era do extremo norte. Eles não se entendiam, então o português era a única saída, não é? Boa noite. Minha pergunta também é para o professor Faraco. Queria perguntar qual seria então o papel da linguística brasileira para tornar essa noção de pluricentrismo do português, do conceito teórico, concreto, porque a gente teve, por exemplo, o projeto NURC, não sei se ele já seria um começo para isso, e a gente tem vários trabalhos na linguística contemporânea que tentam escrever uma norma do português brasileiro. Tem os trabalhos da professora Maria Helena de Moura Neves, tem os trabalhos da Silvia Vieira, do UFRJ, dentre outros. Então, será que isso não está sendo construído pela linguística brasileira? E se na verdade se a gente deveria dar um passo mais sistemático, mais político para isso? A resposta está na tua segunda pergunta. Eu acho que não é uma questão linguística, não é uma questão dos linguistas. A sociedade brasileira tem um imaginário sobre a sua língua e essa orfandade normativa não é sequer percebida, não é? Nesse discurso predominante do que eu chamei norma curta, que é o que predomina aí nos programas, nas provas de concurso público, nessa variedade imensa de intervenções na internet, de regras, das 1000 regras. Então, é uma questão política, fundamentalmente, difícil de abrir, né? A gente já viu situações em que se tentou abrir e o sangue corre, né? Então, é uma questão política complexa. Eu não sei te dizer como que isso poderia ter algum envolvimento. Talvez um linguista como ministro da Educação também, né? Obrigada. Achei a sua intervenção muito interessante, porque eu, na verdade, eu sou alemã, e o alemão é uma língua pluricêntrica. Uma questão que contribuiu muito foi que nos anos 90 a Áustria falou: nós vamos fazer os nossos próprios diplomas de língua estrangeira. Então tem um diploma do Instituto Goethe e tem um diploma da Áustria. E nós temos no Brasil também o CELP-BRAS, que é uma prova brasileira de competência linguística, né, de proficiência linguística. Isso não seria suficiente ou seria um indício que seria uma língua bicêntrica, pelo menos?
você aponta bem, é um instrumento de política linguística importante, certo? E vejo que os dois exames que existem, eles não se reconhecem, né? Portanto, em Portugal, você ter o CELPE-Brás, digamos que você é chinês, fez o CELPE-Brás e vai fazer uma universidade em Portugal, você tem que fazer o CAPLE, né? E aqui no Brasil é a mesma coisa, não adianta se vir com o CAPLE porque nós queremos o CELPE-Brás. Portanto, esses dois instrumentos que não se reconhecem já é indício, não de bicentrismo, mas de duas línguas, né? Politicamente e imaginariamente, duas línguas. Nós não nos reconhecemos mutuamente. No alemão, os diplomas se reconhecem. No caso do português, não, né? Então, e depois, o segundo detalhe, vamos pegar o CELPE-Brás e vamos pegar os cursos de português brasileiro, vamos dizer assim, e veja como que as questões cruciais do português brasileiro são tratadas. Há um temor em mexer com aquilo que interessa. O sistema pronominal, por exemplo, raramente é tratado como ele de fato é. Muito raramente. Por quê? Porque as pessoas temem a reação, né? Há uma autocensura nesse aspecto. E eu me lembro muito de um comentário quando o Perini publicou a sua gramática do português para os estudantes de inglês, dos americanos, né? Uma gramática em inglês. Um dos comentários era que era uma gramática que não tinha nada a ver com o português brasileiro, que aquilo era uma afronta à cultura brasileira, que os dados que apareciam ali não diziam respeito à cultura brasileira, né? Então, veja, diante de um tipo de reação como essa, que não é assim, como é que a gente diria, não é marginal, ela é do imaginário, ela provoca o imaginário brasileiro, né? Dizer, não, esse não é o português, isso pode ser o português não sei, dos analfabetos, dizia um dos comentaristas, mas não o português legítimo, o português brasileiro legítimo. Então, mesmo no CELPE-Brás, né, nas provas, veja que a questão morfossintática no CELPE-Brás não é um elemento importante. Eu acho que tudo isso nos leva a considerações, a perceber o problema que é, né? A orfandade normativa realmente brasileira, eu gosto muito dessa expressão da Virgínia, eu acho que é uma realidade muito evidente, muito forte e muito difícil de mexer. Nós vamos, então, encerrar essa mesa de abertura, agradecendo novamente aos professores, professor Faraco, professora Margarida Petter, professora Perpétua. Vamos fazer um brevíssimo intervalo, até para que eles possam descansar um pouco, e daqui a pouquinho nós voltamos com a abertura oficial da exposição. Tá? 5 minutos só para esticarem as pernas.